Eu sou Elizabeth Luiza, sou psicoterapeuta e trabalho com terapia de renascimento, que a gente denomina de autorregestação e regestação. Autorregestação, você volta para o ventre da sua mãe e renasce. E a regestação, eu posso regestar meu filho, meu sobrinho, uma amiga que não esteja bem e eu queira ajudar. Eu posso regestar meu pai, minha mãe, eu posso regestar quem eu quiser. Essa terapia, ela é feita em 9 dias. Então é um mergulho intensivo nos 9 meses de gestação daquele que foi gestado anteriormente. E o bom é que ele não é hipnótico, ele é uma terapia escrita. A pessoa que vai fazer a terapia, ela vai vivenciar os 9 meses em 9 dias, fazendo o trabalho 2 horas por dia. E a gente tem um resultado assim excelente, porque a gente vai desgravando todas as questões pelas quais a mãe passou e a gente vai limpando. E a pessoa sofre, ela tem a sensação do sofrimento. Se for mãe que estiver regestando o filho, ela vai reviver toda a gestação. E aí a gente vai dando um comando com PNL para que ela vá limpando o inconsciente e saiba que essa dor e que esse sofrimento está no passado. E aí a gente vai limpando e o resultado vocês encontram nos depoimentos das pessoas que fizeram a autorregestação e a regestação de um ente querido. A terapia aconteceu por fases. Nós fomos trabalhando junto com a Elizabeth os meses da gestação. Então, cada dia equivalia a um mês da minha gestação. Nesse processo, eu fui sentindo, eu fui tendo sentimentos e fui fazendo alguns insights. Eu fui percebendo coisas da minha mãe e de mim como bebê. Foi um processo bem interessante. Todas essas sensações, algumas delas foram muito fortes. E eu tive até no início da gestação alguns sintomas como a minha mãe tinha, como uma mulher grávida realmente tem. E não foi na imaginação, foi um processo catártico mesmo. Eu já estive em alguns outros processos terapêuticos em que eu fiz uma catarse. Então era diferente, era parecido. Eu sabia que era um processo de catarse, porém de uma forma diferente, dirigida de uma forma diferente, né? E através da reprogramação, da escrita, que faz a reprogramação cerebral, a Elizabeth então foi trabalhando comigo algumas problemáticas que começaram a aparecer. Por exemplo, quando fui gestada, minha mãe tinha uma preocupação, que eu deveria ser, como primogênito naquela época, eu deveria ser menino. E então eu sentia essa pressão, essa questão de ter que ser o primeiro filho e então ter que ser um menino. E hoje eu tenho algumas características de personalidade bem marcantes do masculino. Eu sou uma mulher, tenho uma orientação heterossexual, mas em algumas decisões, em alguns momentos da minha vida, eu tenho uma característica masculina bem marcante. E a gente acabou fazendo um link a respeito disso.
E eu comecei a trabalhar nisso, porque às vezes esse excesso, às vezes de decisão ou de imposição, me atrapalha nas relações interpessoais. Então começamos a trabalhar isso. Esse foi um exemplo. Tivemos várias outras questões que foram aparecendo, inclusive sintomas físicos, e que nós fomos trabalhando na reprogramação, porque eu descobri no processo da regestação que estão ligados à regestação. A maior parte deles começaram com a minha mãe. E aí eu absorvi isso e reagi a isso. Na terapia de autorregestação foi uma oportunidade grande de rever alguns conceitos na vida, de poder curar algumas feridas, de poder me melhorar como ser humano, fazer um avanço no meu autoconhecimento. Foi uma experiência muito intensa, com muitos sentimentos que eu carregava na vida e pude transmutá-los. Então, eu não fazia nem ideia do que me esperava. Então, para mim foi tudo muito intenso, novo, desafiador, mas foi muito positivo. Antes da autorregestação, eu era um Isaac carente, essa é bem a palavra. E aí a carência, entendi que era a carência da mãe. E a carência da mãe é uma carência muito sofrida, muito doída. E o Isaac depois, acredito que já é o Isaac de muito amor. E aí agora um amor próprio e não um amor pelo outro. Então é uma oportunidade de se amar e se melhorar cada dia mais. A terapia de regestação para mim foi muito intensa. Foi ir de encontro aos meus medos, às minhas superações, aos meus sentimentos equivocados e perceber que existia muito mais amor do que eu era capaz de ver. Não é bem dentro da minha casa, é na minha alma. A influência no contexto, a percepção das pessoas ao redor, porque na minha casa sou eu e os meus gatos, mas existe todo um contexto, as pessoas com quem eu trabalho, ir à casa da minha mãe, voltar para minha casa, me relacionar, estabilizar minhas emoções. Houve todo um progresso, uma melhora muito grande. A Ana antes era uma criança ferida e equivocada. Hoje, a Ana é uma mulher livre, em paz consigo mesma, tranquila, que entende que as pessoas têm falhas e o processo de aprendizado é contínuo e é para todos. A nossa mãe não é só a nossa mãe também é mulher, era esposa, trabalhava, tinha as responsabilidades da casa, do trabalho, as preocupações com o marido. Hoje eu consigo perceber, quando criança não, então a gente tem dores que a gente não entende. A gente se equivoca nos sentimentos, né? Hoje eu me sinto em paz, porque eu era amada e não sabia, não percebia.